Quem lembrou de trazer a Bíblia? Muito bem, muito bem. Deixa em Lucas, capítulo 1, que nós vamos passear por ali. Depois também vocês podem deixar em Apocalipse 11, 12, só para vocês deixarem marcados, para que a gente passear para lá, para cá. Vocês já estão, né? A Bíblia mais interessante é de papel. Viu? A Bíblia mais interessante é de papel, porque aqui a gente lê, né, guarda, no celular a gente perde. O pessoal está estudando isso, que a gente lê no celular, a gente não guarda nada, perde memória. Mas aqui, ó, tem que pôr, riscar. Minha Bíblia é um caco, tem tudo riscado, mas tem que ler, guardar. Eu vou fazer vocês aprenderem a amar a Bíblia, vocês vão ver. É que vocês vão aprender, de tanto que eu cobro. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Só 2 trazem a Bíblia, né? Tem que fazer o povo andar com a Bíblia, 3. Nós vamos ensinar o povo a andar com a palavra de Deus, né? Muito bem, vamos conversar um pouco sobre a festa que a gente acabou de viver, que foi a festa da Assunção de Nossa Senhora. Por que que a gente, hoje, como cristão, quantos anos depois, precisamos meditar esse mistério da ascensão, da Assunção de Nossa Senhora? Ela foi assunta. Por que que a gente precisa pensar nisso? Porque isso é uma razão de esperança para nós, para cada um de nós. Diz o Concílio Vaticano II que a Assunção de Maria, ela brilha como um sinal de esperança segura e consoladora aos olhos do povo de Deus peregrino. O que o Concílio Vaticano quis dizer? A Assunção de Nossa Senhora é uma esperança segura e consoladora para nós, filhos de Deus, que estamos a caminho peregrino. Por quê? Por que que é isso? Porque nós somos o mundo nos pega de uma forma tamanha, é tanta coisa que acontece no dia, que dificilmente a gente pensa na possibilidade da morte. Estou falando mentira? Não. E muito menos nas realidades espirituais, ok? Isso faz parte. Você pensou nisso por algum minuto hoje? Claro que não. Então a gente não pensa nisso, porque para a grande maioria, ou a morte não existe, só morre o desavisado, eu jamais morrerei, ou a morte acaba tudo. Então, são realidades. Como é que eu faço? E nós que somos cristãos, temos essa missão de colocar essa esperança firme no mundo. Porque o que acontece na maioria das pessoas quando chega a morte? Desespera. Reage como qualquer pagão. É essa a nossa fé? Não. Então, quando Maria está assunta ao céu, de corpo e alma, o que você tem que pensar? Que quando Deus sonhou com o mundo, sonhou com cada um de nós, a imagem de Maria, toda pura, toda linda, como ela é, deve ser uma coisa de louco vê-la, ela é exatamente a imagem que Deus queria para cada um de nós. O que destruiu isso? Pecado. O pecado destruiu isso. Na verdade, o pecado comprometeu isto, não destruiu. Por quê? Porque pela encarnação, quando Deus vem ao mundo através de Maria, Jesus, pela liberdade de cada um de nós, adesão à fé, nós podemos ser restaurados. Isso é belíssimo, gente. Isso é belíssimo. Nós podemos ser restaurados por causa da fé livre. Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos. Mas ainda precisa de um trabalho que em Maria já completou, em nós está a caminho. Então vamos pensar. Quando Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, está em Lucas capítulo 1. Quando o anjo vem anunciar a Maria e fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, imagina que coisa louca, né? Não gosto nem de imaginar o que é isso, vai ser a mãe do Filho de Deus. Pode imaginar? Alguém que gera o próprio Criador,
ela gerou o próprio Criador. O dia que vocês lerem o livro que chama Mística Cidade de Deus, é Nossa Senhora, né? A mística cidade é ela. Quando ela vai amamentá-lo, ela pede licença a ele. Você imagina, a criatura alimenta o Criador, né? Assim, a coisa é grande demais. Ela não tinha coragem de beijar o rosto dela, beijava o pezinho dele. Imagina que a coisinha mais apaixonante devia ser. Então vocês imaginam quando ela se torna mãe dele. E é tão interessante que logo depois que o anjo anuncia que o Espírito Santo viria sobre ela, Maria, assim que ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, Maria, quem conduzia a vida dela? Deus. Quem modelou ela? O Espírito Santo de Deus. Olha que coisa louca. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela deixou de ser ela. Deixou que ele fizesse o que ele quisesse com ela. Então, ela caminhou com o Espírito Santo. E é tão interessante porque aqui diz que Nossa Senhora foi apressadamente. Santo Ambrósio fala que por que Maria foi na pressa? Porque a graça do Espírito Santo não permite as molezas, não permite as lentidões. Tudo de Deus tem que ter pressa. Aliás, é a única coisa que a gente precisa ter pressa na vida, porque tudo mais não tem importância. Então, por que Maria foi apressadamente? Porque a graça do Espírito Santo, guarda isso, não tolera lentidões. O Espírito Santo é rápido. Então, Maria viveu sobre o comando do Pai, sobre o Espírito Santo modelando, e a vida dela, ela sendo feita pelos encontros. Imagina, ela encontra Isabel. Imagina quando ela chegou na casa de Isabel. Sabia que Isabel estava grávida de 6 meses? Ela tinha acabado de ficar grávida. E quando ela entra, o que foi que Isabel falou? O que Isabel falou com ela? De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Porque você imagina o que foi isso? Quem que falou isso em Isabel? O Espírito Santo. Então Maria vai sendo confirmada, não é? Então imagina, Maria viveu esses encontros que ela tinha, como teve com Isabel, mas Maria teve uma relação muito particular com Jesus. Você imagina a intimidade, os encontros, as conversas. Desde pequenininho, né? Desde que ele aprendeu a falar. Então Maria começou a guardar todos esses acontecimentos da vida dela, ela pensava, ela meditava isso, ia aprofundando isso, ela ia aprendendo a ter uma visão mais profunda desse mistério que é, esse mistério que Deus fez para a salvação do mundo. Isso é brincadeira. Então Maria, na verdade, ela não viveu só uma assunção. A vida de Maria inteira foi uma ascensão a Deus, a vida inteira. Ela foi em direção a Ele. Por quê? Porque ela viveu 5 coisas. Maria viveu na completa obediência, na completa confiança, mesmo nos momentos de dor, né, gente? Nos momentos mais difíceis da vida dela. Então vocês imaginam como é que foi a caminhada dessa menina, né? Porque ela era uma menina, 13 anos ou 14 anos, uma adolescente, que teve que viver com profundidade esse mistério da salvação de Deus salvar o povo dele. Como é que ela teve que ser transformada pelo Espírito Santo? Maria também entrou na esteira da fé como a gente. Claro que ela era uma mulher que acreditava, que confiava, que sabia tudo do Antigo Testamento, ela sabia tudo, ela foi criada dentro do templo, ela estudou, ela cresceu escutando tudo isso. Mas entre escutar tudo isso e ser transformada, viver esse mistério da salvação nela em primeiro lugar. Então vocês imaginam que ela vive, a vida dela inteira é uma vida de ascensão a Deus. A vida dela inteira é de meditação. Porque você imagina que ela devia também, eu fico imaginando a época que ela estava grávida e gerando por 9 meses o Filho de Deus. Por isso que eu falo, ela sempre olhando para baixo, ela devia estar sempre concentrada, né? Sempre meditando, né? Porque isso foi real, né? Isso é ilusão, né, gente? Foi real. Ela meditou, então ela estava sempre em ascensão a vida inteira. Ela sempre um crescimento em direção a Deus. Sempre na confiança incondicional, na obediência, na esperança.
meditando tudo isso, né? Então ela acendia, ela meditava, ela confiava, ela obedecia, tudo. Eis aqui a serva do Senhor. A obediência, ela fez absolutamente tudo. Então é belíssimo a gente ver essa caminhada de Maria, porque vocês imaginam que a intimidade que ela viveu com Jesus. Quando os discípulos perguntam para Jesus para onde que ele vai, ele fala que vai para a casa do Pai, e fala: na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós, não é? Quando Nossa Senhora fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, naquele momento ela abre na terra um lugar para Deus, e Deus vem habitar nela. Ela é a Arca da Aliança, né, gente? Ela é aquela que é a morada do Altíssimo, que não foi feito por mãos humanas. Ela é. Imagina que ela gerou o próprio Criador. Isso é uma coisa louca. Como é que esse corpo podia ser corrompido? Não podia. Não podia. Não tinha como ser corrompido. O corpo de Maria foi o corpo que deu a carne a Deus. Deu o sangue a Deus. Então, quando a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, tem Maria junto, né? Tem parte nisso aí, né? Então, porque ela foi quem doou tudo isso, né? Então, a vida nossa aqui na Terra é uma luta entre o bem e o mal. Santo Agostinho diz que a gente vive essa luta, que é a luta representada pelo dragão e pela mulher, está lá em Apocalipse 12, né? Quando a luta, todo mundo conhece a visão da mulher do dragão, que é a luta entre o amor de Deus e o amor a si próprio. Então, na verdade, o nosso caminho todo, quando a gente olha para Nossa Senhora, fala: como é que ela venceu tudo isso? Como é que ela deu conta de tudo isso? Claro que ela teve graças especiais de Deus. Mas como é que a gente faz para caminhar dessa forma? Como é que a gente faz para poder olhar para ela? Olhar, contemplar, imaginar que essa é a imagem da nossa esperança, porque eu sei que a minha vida não vai encerrar com a morte, que há uma eternidade que nos espera. E Deus Pai disse que o nosso corpo nos será devolvido. Pode imaginar o que é isso? Está escrito no livro O Diálogo de Catarina de Siena. Ele fala: Catarina, eu devolvo para vocês esse corpo. Aliás, vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem noção disso não. Porque isso é belo demais. Então a gente não para, não pensa nisso. Isso é uma realidade que a gente não pensa. Por isso que a Assunção é um mistério para a gente pensar. Então, a nossa vida é essa luta entre o amor a gente mesmo e aceitar ser amado por Deus, entregar a nossa vida como Maria entregou, que era um serviço a Deus e ao irmão. Não é que nós estamos longe disso. Então, quando ele fala desse dragão, que é o dragão grandioso, que fala que ele era um terror, como ele descreve ele aqui, e que julgava as estrelas no céu, um terço das estrelas era vencido. Então, a imagem de um dragão, a imagem do mal, de um poder ilimitado, e que vencia tudo. Ele era exatamente a imagem do poder sem a graça, do poder sem amor, a violência e o mal mesmo ali, instalado. Quando João escreveu isso, foi na época dos imperadores de Roma. Então, na visão de João, esse dragão eram os imperadores, de um poder absoluto desde Nero. Vocês imaginam aquela loucura de Nero até Domiciano. Eram todos os imperadores. Então, diante deles, vocês imaginam a fé cristã, onde é que estava? Quem ia vencer? Quem ia vencer? Claro que eram os imperadores. Como é que nós vamos parar esse povo de poder ilimitado, de propagandas, como é que nós vamos vencer esse povo? É claro que nós não vamos conseguir vencer. Era aquela mulher frágil. Quem é que pode vencê-la? E nós sabemos que quem que venceu? Deus. Porque o Império Romano se abriu à fé cristã. Não é espetacular? É espetacular. Porque o que vence é o amor, não é o ódio, não é o egoísmo. O que vai vencer é o amor. E aí do outro lado nós temos a imagem da mulher.
que são duas coisas que eu quero comentar. A primeira, que é que a mulher que tem a luz, ela tem vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Maria que está ao céu, que ela deixou a vida aqui para se pegar a grande vida, ela que é pura luz ali, né? Aonde as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, e aonde a lua sobre os pés, que é a nossa situação de fragilidade e de morte. Nós temos que entender que a vida aqui, por mais que a ciência caminhou, por mais que a tecnologia caminhou com coisas espetaculares, nada disso consegue encher o coração de cada um de nós. Diante de situações, nos consegue trazer alegria, nem a verdade, sobre situações do mistério do ser humano, da fragilidade, da doença, do sofrimento e da morte. A única coisa que acalma o nosso coração é se abrir ao mistério de amor de Deus. Isso acalma seu coração. Isso te enche de esperança e te ajuda a fazer a caminhada. Fora isso, a gente não sai do lugar. Então, quando Maria está aqui revestida de luz, ela é a imagem, sim, da mulher que venceu, que é a nossa mãe, Maria, a mãe de Deus, que está no céu como rainha, assim como nós cantamos no salmo de domingo, a rainha está sentada à direita. Vocês ouviram a explicação? Porque o rei colocava à direita dele, não era as mulheres, que geralmente tinha várias esposas, mas ele colocava à direita dele a mãe, que é a rainha. Então esse salmo é um salmo que lembra, né, que faz menção a Deus e a Jesus e Maria, né? Ela é a rainha, né? Ela é a mulher que volta para casa, né? A mãe que volta para casa, né? Para poder tomar posse daquilo que ela fez, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que essa mulher, ela fugiu para o deserto para dar à luz. E entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Essa segunda imagem é a imagem da igreja, que hoje está no deserto, né, gente? Com o dragão para comê-la. Mas é porque, na verdade, essa imagem é porque a igreja, em todas as épocas, em todas as gerações, ela tem uma missão. Qual é a missão? De novo dar à luz a Jesus, num parto doloroso. Mas quem vence é sempre Deus. Por quê? O que Jesus falou? As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, por mais desafios, por mais problemas que a igreja tenha, quem consegue vencer? A igreja, é Deus que vence. Por quê? Porque a igreja, nesse tempo todo que somos nós, somos alimentados pela palavra e pelo pão da sagrada Eucaristia. E isso é que vai dar força para a caminhada, é isso que vai nos sustentando no caminho. É isso que vai nos mantendo. Então, por mais que seja uma luta a nossa vida, que entre o bem e o mal, entre o pecado, entre caminhar com Jesus, avaliar a nossa vida, entender e pedir a Nossa Senhora que em cada passo que a gente dá, em cada opção que a gente dá, a gente tenha certeza que está fazendo opção por Deus e para saber onde nós vamos chegar. Que a nossa vida também tem uma meta, e que a nossa meta é o céu, onde nós vamos encontrar com o Pai. Nós vamos voltar para casa. Que a consciência que a gente veio do amor, que a gente volta para o amor, isso é uma consciência, que a gente precisa trabalhar nisso. Essa é a nossa consciência. Então a festa da Assunção também é uma festa da confiança. É um convite a confiar que em Deus. Porque hoje parece, né, assim, que hoje nós temos dragões também querendo devorar o menino. Hoje também o dragão está de várias formas no mundo, de forma materialista. E hoje o dragão olha para você e fala assim: o que? Você acredita em Deus? Você segue os mandamentos de Deus, coisa do passado? Tem que reescrever a Bíblia, ela está desatualizada. Quantas vezes vocês escutaram isso? Tem gente até querendo reescrever a Bíblia. Então, imagina você seguir a Deus. Imagina, hoje a orientação é assim: pega a sua vida e viva agora o que você tem. Consuma bastante, é consumir muito, é toda forma de prazer,
Diversão. É isso que é a vida. Viva agora, nada além disso. Viva de forma egoísta, somente para você. Você não tem que viver para ninguém, não tem que dar satisfação. Você é o autor da sua vida. Você é o dono da sua vida. Viva dessa forma. São os grandes dragões. E aí a gente para e pensa, fala assim: não vou dar conta. Nesse mundo, como é que nós vamos dar conta? Nós cristãos, aqui grupinho pequititinho. Como é que nós vamos dar conta de vencer o dragão de hoje? É claro que vamos vencer. É claro. Porque quem vence é o amor. Então a festa da Assunção é um convite para que a gente saiba que esse Deus que parece frágil é forte, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que a nossa fé é a nossa força. É isso que a gente não pode duvidar. Qual é a força, qual é a âncora que nós estamos sustentados? É Ele. É a nossa fé em Deus que vai vencer. Já venceu. Só uma questão de tempo, para que a gente veja isso. Então que a gente não tenha medo dos dragões, de tudo que vier para nos atormentar. A gente tem que saber para onde nós queremos ir. Qual é a nossa meta? É Deus. Então o que vai vencer será somente o amor. Então hoje o meu convite para vocês é que vocês confiem nesse Deus aparentemente frágil, nessa fé aparentemente frágil. A fé é a nossa força. O que foi que Isabel falou para Maria? Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. A fé não é acrescentar nenhuma ideia que é o que já existe, não. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus que nos criou. Você imagina falar para o mundo hoje, num Deus que sonhou com o universo, sonhou com cada um de nós, nos criou e mandou o filho dele como menino, uma menina. Coitado, você bebeu aonde? Vou falar: você está doida, minha filha? Não existiu isso não, que você vai voltar para o céu. Fala: vou. A minha meta é o céu. O pessoal olha para você e fala: coitada. Não, alegria. Você imagina que nós temos que viver essa nossa fé com alegria, nós temos que dar esperança às pessoas, testemunhar com a nossa vida aquilo que cremos. A gente olha para ela e fala: nosso futuro é aquele, corpo e alma no céu. Isso é um escândalo, uma coisa dessa, porque a gente não consegue pensar, porque é mistério demais. Isso é maravilhoso demais, o que Deus trouxe para nós. Isso é uma história que não é uma história da carochinha, isso é real, ela viveu isso para nós. Então quando a gente olha para ela, fala: eu posso crer. Por isso ela é a esperança firme, ela é a esperança que nos mantém ali, porque a morte não terá a última palavra na nossa vida. E isso nós como cristãos temos que dar testemunho, e saber que o amor, por mais difícil que sejam os momentos da nossa vida, como Nossa Senhora passou por tantos momentos difíceis, a nossa confiança em Deus tem que ser uma coisa inabalável. Mas sua vida está do avesso, mas eu tenho alguém que segura a minha mão, e se ele enxerga e está tudo escuro, não tem importância, ele vê, então está tudo certo. Mas eu tenho que estar abandonada na mão dele. Eu tenho que fazer esse processo de abandono igual ela fez. Ela foi se abandonando aos desígnios de Deus. É fácil? Demais da conta. Como é fácil que tem fazer isso que ela fez? Essa fé dela, que é uma coisa que quebra os paradigmas da igreja. Era uma menina e foi transformada pelo Espírito. Por que isso acontece conosco? E a resistência ao Espírito? A gente até reza para o Espírito Santo, vai falar: não, agora eu faço, o senhor fica aqui quietinho, deixa eu fazer. Não é assim que fazemos? Então é um caminhar, né? É tomar consciência de verdade o que eu quero. Então todas as minhas atitudes eu tenho que me lembrar para onde eu estou indo, para onde eu me dirijo. É para o Pai. Não sei quanto tempo, não é? A gente nunca sabe quanto. Eu falo sempre, falo isso com Jesus todinho. Aproveita para me usar enquanto eu tenho tempo, porque o tempo está acabando, me ajuda a cumprir o que eu vim fazer, porque o tempo é curto. E a coisa é tão maravilhosa, que antes de eu encerrar, eu quero só falar para vocês que tudo com Deus é tão pensado, né? Deus é tão cuidadoso, Deus é algo tão encantador, né? Assim, Ele deixa a gente sem palavras. Que quando a gente, por que quando a gente estuda, a gente lê a festa da Assunção, por que a gente lê a visitação de Nossa Senhora? Alguém já se perguntou por isso? Já? Tiveram curiosidade de entender isso? Não? Vocês escutaram algum padre explicando isso? Não. É porque, na verdade, Lucas está mostrando que Nossa Senhora é
a Arca da Aliança. É a nova arca, né? A Arca da Aliança não existiu, não era? Então, se vocês pegarem aqui para poder acompanhar, Lucas descreve as coisas como lá em 2 Samuel 6, se vocês quiserem entrar. Em 2 Samuel 6, isso mesmo. 2 Samuel 6, a visita de Nossa Senhora a Isabel é Davi quando recebe a arca para levar para Jerusalém. Davi recebeu a arca e o filho dele, Salomão, que construiu o templo. Lembram disso? Lembra? Então, o que tinha na arca? As tábuas, que era a lei, que era a orientação da vontade de Deus, né? O que mais tinha lá? Tinha uma caixa dourada carregando maná, que era o pão que alimentava o povo. E o que mais? O cajado de Arão, que floresceu, que era o sacerdote. Maria carregava Jesus, que era o pão que nos alimenta, que continua sendo o pão que nos alimenta, o único e eterno sacerdote, e a toda a palavra de Deus. Compreendem? Como é que... E é tão interessante que quando vocês lerem lá em Êxodo, a sombra, a nuvem não ficava em cima da arca, que era sinal do Espírito Santo. Quando vocês lerem lá na Anunciação, a sombra do Altíssimo não cobriu Maria. E aí quando vocês lerem, falhou aqui agora, Macabeus, acho que é 2, Jeremias sabia que a arca, que Jerusalém ia ser, os babilônios iam chegar, como queimaram Jerusalém inteiro, não sobrou nada, ia destruir o templo. Então ele ficou com medo, porque falou, o que eles vão fazer com essa arca? Jeremias pegou a arca, com mais alguns homens, subiu no mesmo monte, que agora eu esqueci o nome, que é o monte onde Moisés ficou, que Deus Pai levou ele, e mostrou para ele, lá Moisés, aqui lá é a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu, você vai ficar aqui e vai morrer. E lá, e ele subiu, colocou essa arca, achou uma gruta, colocou a arca e tampou lá e fechou. E aí, logo depois que ele fechou, as pessoas queriam marcar o lugar. E esse lugar desapareceu misteriosamente. E aí Jeremias falou, essa arca aparecerá de novo, quando Deus, na misericórdia dele, revelar a arca, que é Maria, né? Então as imagens se confundem. A arca é feita de qual madeira? Acácia, porque ela não pode apodrecer. O corpo de Maria não podia ser corrompido. Não é lindo, gente? É tudo seguido. Quando Davi levantou com pressa também, foi para a região montanhosa para carregar. Maria levantou apressadamente e foi para a casa de Isabel, numa região montanhosa, levando Jesus. É maravilhoso. Davi dançou diante da arca. João pulou de alegria no ventre. Isabel exclama, né? Ela, quem é essa mulher? Né? Quem sou eu? E Davi fala dessa forma, como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? Isabel fala, como posso receber a visita da mãe do meu Senhor? Está vendo? São esses paralelos, né? E a arca ficou lá com Obed-Edom, quantos meses? 3 meses. Quanto tempo Nossa Senhora ficou com Isabel? É maravilhoso, né, gente? Assim, tá tudo aqui lá, porque na verdade isso aqui já estava fazendo referência à arca que seria Maria. Então ela jamais poderia, o corpo dela jamais poderia ser corrompido, porque ela, aqui era só o pão, o maná e etc. Não, ela carregou o Criador. Ela carregou o Criador. Então, por isso que essas leituras, não existe uma leitura da Assunção de Nossa Senhora. Existem coisas que vão nos fazer referência, vão nos fazer estudar. Então, da hora que vocês quiserem pegar Samuel 2, vocês verão o paralelo que existe entre uma leitura e outra, que é o que nos ajuda a pensar nessas coisas todas, né? Então, para a gente poder encerrar, eu queria que vocês entendessem uma coisa que eu vou dizer. A vida de cada um de vocês é absolutamente preciosa para Deus. Ele sabe de todas as coisas da sua vida.
Só Ele sabe. Só Ele sabe as lutas que tem vivido, Ele sabe o sofrimento que está no seu coração. Só Ele sabe as suas angústias, Ele sabe das suas fraquezas, das suas misérias. Só Ele sabe. Mas Ele nos ama apesar de tudo isso. E Ele quer fazer com que a nossa vida de verdade, como a de Maria, seja bem-aventurada. E Ele quer que você saiba que a sua vida é bem-aventurada, que você é uma pessoa amada, única, exclusiva dEle. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Eu sou um filho único, eu sou uma filha única de Deus. A minha vida é preciosa aos olhos dEle. Então, quando vocês tomarem essa consciência que a sua vida é preciosa e por isso Ele cuida tanto, Ele quer te ver lá. Ele está fazendo de tudo para que a gente chegue até lá. A gente precisa pedir a Ele as graças espirituais para a gente voltar para casa, para a gente chegar no céu, né? Porque Ele fala, quando chegar aqui, vocês vão parar onde vocês caminharam. Nós precisamos de caminhar mais do ponto de vista espiritual. Nós precisamos de entender como Maria, que somente as coisas de Deus têm pressa. Que nós precisamos de apressar para as coisas de Deus. Por isso que eu brinco, já leram tal livro? Já leram? Porque para as coisas de Deus, nós temos que ter pressa. Então, lembrem disso. E que Deus possa fazer com que cada um de nós viva com mais profundidade a fé. Nós vamos pedir a Nossa Senhora hoje a graça da fé. Essa fé dela inabalável, essa confiança incondicional, não ter medo de acreditar nessas coisas que eu estou dizendo a vocês, que estão na palavra, que confirma aqui e ali, se entregar a Deus e falar, e como ela falar, seja feita a vossa vontade na minha vida, e que o Senhor me use para a sua vontade na vida do meu irmão, estar a serviço de Deus e do outro, sem medo. Para isso estamos aqui, com a consciência que por maiores os problemas que a gente está vivendo, quem vai vencer? É Deus. A última palavra ainda não foi dada, porque quem vai vencer? É Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa âncora, que a gente não pode ter medo. Então hoje eu queria que a gente falasse com a Nossa Senhora, da mesma forma como Isabel falou, bendita és tu entre as mulheres. Ela é bendita, né? E que agora de pé a gente pudesse falar com ela, a última frase para poder ir embora. Aquilo que o povo aclamou Maria. Lá no concílio, acho que foi de Éfeso, Nossa Senhora foi proclamada como mãe de Deus, né? Theotokos. Mas que o povo saiu, quando saiu o anúncio que ela era mãe de Deus, o que o povo disse a ela? É essa frase que a gente precisa terminar. Nós vamos olhar para Nossa Senhora e falar: Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês lerem ou ouvirem na igreja uma parábola, vocês sempre vão lembrar disso que eu vou dizer para vocês. Quando vocês falaram, vamos ler a parábola, vocês pensam, acabei de receber de Jesus um espelho. Quando Jesus ensinava uma parábola, era como se ele entregasse um espelho na mão de quem estava ouvindo, para que a pessoa pudesse se ver na parábola. Vocês já sabiam disso? Então escuta uma parábola, fala onde que eu estou nessa história. E no domingo a gente ouviu a parábola do filho pródigo, que todos nós já ouvimos mais de 100 vezes, mais ou menos. Parábola maravilhosa, né? O pai tinha 2 filhos, né? E o mais novo falou com ele aqui, me dá metade do que me cabe, porque eu quero ir embora. O pai discutiu? Não, deu o que ele queria. E ele foi embora, né? E ele fala que ele queria ir para terras longínquas, né? Ele foi embora, né? Partiu, foi embora. E lá ele gastou tudo que o pai deu. Gastou tudo. Veio uma fome, começou a passar fome, estava cuidando dos porcos, pensou bem, falou, higiene na casa do meu pai, o povo come melhor, os empregados comem melhor, vou embora, vou dar um jeito de ir embora. E no caminho ele ficou pensando, a primeira decisão foi, eu vou voltar para a casa do meu pai, a segunda, ele começou a pensar o que ele ia falar com o pai. E o outro filho ficou em casa com o pai, era o mais velho,
trabalhava com o pai, cuidava das coisas do pai. E quando estava chegando em casa, viu que tinha festa, chamou os empregados e falou: o que aconteceu? Mas seu pai está fazendo uma festa. Por causa de quê? Porque seu filho, seu irmão voltou. Meu irmão, voltou. Aquele, perdido mesmo, voltou. Mas o filho não entra em casa, ficou emburrado, ficou do lado de fora, falou. Aí lá vai o pai. Meu filho, vou entrar. Não, eu estou com o senhor a vida inteira, faço tudo para o senhor, cuido de todas as coisas, né? Cuido de todas as coisas. E o senhor, ele fala com ele, o senhor nunca matou um novilho para mim, nunca me permitiu fazer uma festa com os meus amigos, né? E esse teu filho, que largou tudo, voltou, e o senhor está fazendo uma festa para ele? Ele falou: mas é teu irmão. Ele falou: meu filho, mas tudo que é meu é seu, né? Você está sempre comigo. Mas a gente queria que você se alegrasse, porque é necessário festejar, porque ele estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quando a gente escuta isso aqui, quando você recebe o espelho, você fala: onde eu estou? Eu sou o filho mais novo? Sou o filho mais velho? Ou eu, na verdade, tenho um pouco de cada um? E o quanto que é difícil a gente se ver, né? Quanto é difícil, né? A gente escuta as coisas, a gente fala: isso serve para o vizinho, para o marido, para os filhos, mas nunca para a gente, né? A gente está sempre bem. Como nós estamos avaliando e trabalhando a nossa conversão? Quando o filho mais jovem fala para o pai: dá uma parte da herança, porque eu quero ir para uma região longínqua. O que isso quer dizer? Isso, todos nós somos pródigos. Todos nós já fizemos isso com o Pai, com Deus Pai. Todos nós. Todos nós já fomos para uma terra longínqua. Todos nós já fomos buscar o amor onde ele não se encontrava. Nós deixamos a casa do Pai e fomos, na verdade, romper com o lar. Eu fui tirar de lá, na verdade, fui viver num lugar onde não tem nada daquilo que na minha casa considera sagrado. Eu fui viver longe de Deus. Porque, afinal de contas, eu sou decidido, eu sou uma pessoa que dou conta de viver sozinho, não preciso do Pai. Eu posso caminhar sem Ele. Então, se a gente para e avalia a nossa caminhada espiritual, quantas vezes nós buscamos o amor aonde Ele não estava? Então, quando a gente vai entrar no mundo que nos ama no si, né? O mundo está no si. Então, a gente sai, deixa a casa, pega todos os bens que a gente recebeu de Deus. A vida, que é tudo que a gente tem, veio dele. A saúde, a beleza, a inteligência e tudo mais que Ele te dá, e eu vou usar no mundo, né? Para poder encantar, para poder seduzir, para que as pessoas possam me admirar, para poder muitas vezes ser aquele que vai mandar, né? Aquele que vai até dominar. E a gente vai muitas vezes viver perguntando para as pessoas: você me ama? Você gosta de mim? Isso que eu visto está bacana? Você gostou do jeito que eu fiz? A gente está sempre procurando aprovação. E o mundo te responde: te amo se você for bonito, se você for elegante, se você for influente, se você for poderoso, se. E aí o mundo te coloca no mundo das dependências, né? E a gente fica enredado nisso. Por que o mundo nos coloca no mundo das dependências? Porque o amor que o mundo nos traz, ele não sacia o nosso coração. Porque o mundo coloca para nós que nós temos chaves de realização e que a gente só vai ser feliz se você tiver sucesso, se você for famoso, se você tiver dinheiro, se você na verdade tiver uma liberdade, que você na verdade precisa de trabalhar a sua satisfação sexual, que não importa mais se existe luxúria ou amor, não faz diferença, o importante é que você esteja saciado. E o mundo vai nos levando nessa ilusão. E quanto mais a gente vai entrando nisso, vai dando as costas para o Pai, mais decepção e abandono. E aí todas as outras coisas.
E aí quando a gente perde tudo, né? Igual o menino perdeu tudo, até a dignidade. Perdeu tudo. E aí ele pensa em voltar, mas ele fala, mas como é que eu vou voltar? Eu dei as costas. Como é que eu volto? Aí eu vou começar a explicar para ele, não, pai, que eu sei que eu não posso ser seu filho. Eu posso, na verdade, ser empregado. E aí ele começa a justificar uma conversa que ele nunca vai ter com o pai, porque o pai já está esperando. De braço aberto, o pai não deixa nem ele falar. E o pai coloca a melhor sandália, coloca o anel, coloca um manto e faz uma festa. Porque o filho estava morto. Porque ele voltou para o único que pode nos dar a vida. Ele estava morto. Todas as vezes que a gente sair de perto de Deus, nós vamos viver a morte. Então ele volta, uma conversa que nunca existiu. Mas é porque é difícil. É difícil a gente querer aceitar ser filho de Deus. Que isso exige uma dignidade. É mais fácil ser empregado, porque a gente pode reclamar do salário, pode ficar mais distante, mas ser filho, assumir, sabe o que é uma coisa difícil na nossa vida? É aceitar o perdão de Deus. Mas aqui, Senhor, deixa o Senhor me perdoar, não é melhor a gente ser empregado, mesmo que ser filho é meio complicado, porque o Senhor não sabe meu passado, não, meu filho é preto. Será que Deus vai conseguir me perdoar? E será que de verdade eu vou ter força para viver uma vida que corresponda a ser filho de Deus? Ou eu vou querer continuar aquele apego ao pecado, né? Porque a gente tem um apegozinho, né? Sempre tem uns pecados de estimação, que a gente custa largar eles, né? Tem uns pecados de estimação. Então a gente custa largar o pecado e de verdade fazer uma opção por Deus. É difícil aceitar o perdão, é difícil entender o que está escrito na carta de São Paulo, que aonde o pecado é muito grande, a graça é muito maior. A gente não acredita que Deus de verdade tem uma proposta, que Ele pega a nossa vida imunda e faz branca. Ele te dá uma proposta de uma renovação e fala, vamos zerar? Começamos de novo. Quer ser de verdade meu filho? Quer de verdade ver a dignidade que esse nome carrega? A gente não tem dimensão do que significa isso. Às vezes a gente quer continuar mendigando lá uma esmolinha, comendo a lavagem do mundo, mas não buscamos de verdade o único amor que nos preenche. Porque se eu estou de verdade no amor, se eu volto para a casa do meu pai, se eu compreendo que eu tenho um lar, e todo mundo que tem onde voltar não se perde. A gente só se perde se a gente não tem onde voltar. Mas se você tem uma casa, se você tem um lar, você não se perde. Então nós temos a casa dele para voltar. Mas eu estou acabada, eu estou destruída. Oh, quem me faz de novo? É ele. Quem zera tudo? Ele não vai perguntar o que nós fizemos. Deus, quando a gente decide voltar, Ele fala, que bom que você voltou. Estava com saudade. Que bom. Se eu estou na casa dele, eu vou entender o que é ser amada. Aí a gente não vai aceitar qualquer coisa. A gente não vai viver mais de migalha, né, gente? Eu falo tanto disso, né? Como que a gente aceita qualquer coisa na vida? Como é que a gente se submete a relações que eu falo, por que essa pessoa se submete a essa relação, até ela tomar consciência daquilo que ela é? E a primeira coisa que somos é filhos de Deus. De que a gente entender esse amor, né, incondicional, que não tem si. Mas eu não mereço ser amada. Mas Deus não nos ama porque a gente merece ser amada. Porque Deus é amor. O amor dele é gratuito. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e sempre, não vai mudar. É o amor dele que nos mantém aqui agora, sustentados. Esse amor que nos sustenta, que nos acalenta, que nos dá colo. O dia que eu habitar em Deus, eu vou ter medo de quê? De nada. Então a gente vive ansioso, preocupado com o futuro, morrendo de medo do futuro, apegado ao passado, aos pecados do passado, sem coragem de dizer a Deus, limpa, aquilo que eu vivi não me define, eu posso começar um outro caminho. Imagina Santo Agostinho, gente. Se um dia que vocês estudar a vida dele, vocês vão ver, se existia uma figura mais elevada que Santo Agostinho nesse mundo. Tanto que quando Deus o chama, que a Bíblia abre, a primeira coisa que Deus pede para ele é a castidade, que é a coisa mais difícil da vida dele. Era boêmio, com força.
Ele falou, não dou conta disso não. Mas o Senhor me dá o que o Senhor me pede, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser. Santo e doutor da igreja. É Deus que pode virar a nossa vida, mas se quisermos. Porque quando o filho falou com o pai, eu vou embora, o pai não brigou. Porque Deus nos criou por amor. A gente vive por amor dele, mas a gente tem o direito de ir embora a hora que quiser. Ele não vai falar, fica, eu tenho melhor para você. Ele não vai falar isso. Ele vai te permitir ir, porque Deus nos fez, e só alguém que ama do jeito que Ele ama, dá a cada um de nós a coisa mais preciosa que nós temos, que se chama liberdade. Porque Deus não precisa de escravo. O amor é uma resposta de pessoas livres. Eu o amo como resposta de ser amada. Mas é uma opção, não é uma obrigação, guardem isso. Isso é maravilhoso, a nossa relação com Ele. Mas entender que eu sou pai, né? Que Ele é o meu pai, que Ele me criou. Entender isso, né? Porque quando eu vou embora para a terra longínqua, eu nego que eu tenho uma vida espiritual. Eu nego que eu fui criada, que eu fui feita por um pai, que existo por amor dele. E hoje nós vivemos negando a nossa vida espiritual. Se vocês pararem hoje, se eu espremer vocês aqui, vocês vão ver o tanto que a alma de vocês está desnutrida. Não é alimentada. A gente alimenta o corpo, cuida do corpo, nada contra cuidar do corpo, cuida do corpo. Claro, o lugar onde Deus habita tem que cuidar. Mas a gente não alimenta a alma, então a gente se arrasta. Porque não alimentamos a alma. A gente esqueceu que é um ser espiritual. Quer ver eu esvaziar a igreja ou falar de morte? Aqui agora não fica um, cada um vai achar o celular chamando aqui. Nós nascemos para este dia e nós negamos isso. Nós vamos nos apresentar diante dele e negamos isso. E vamos, quando as pessoas falam, vamos ali encontrar para a gente gastar o tempo, jogar o tempo fora, tem esfrio. Não vamos jogar o tempo fora, não deixa eu contar, o tempo é precioso. Porque é só esse tempo que eu tenho para amar e servir a Deus. Então, a consciência disso. Então, quantas vezes na vida a gente é iludido? O mundo nos ilude, né, gente? A gente vive no adultério da ilusão, né? Grande trabalho de Jesus é nos tirar desse adultério, né? Porque o mundo nos ilude. Fala, ó, que bacana, menino, mas se você ficar famosa, Big Brother está aí para contar, né? 15 minutos de fama, todo mundo quer. É impressionante. Como que é difícil, né? A gente fazer opção por Deus. Como que o mundo realmente, ele nos encanta, nos seduz. E até a gente entender que a gente está aqui, mas não pertence aqui. E aí, porque eu não pertenço aqui, sou filha dele, eu tenho que ter um comportamento que lembra aonde eu pertenço. Mas às vezes o nosso comportamento, a gente não abandona a Deus, mas está dentro da igreja. Filó, minha filha, que é isso? Ó, reza o terço. Faça as novenas todas que você manda. Isso hoje é dia da Sagrada Face. Eu assisto missa. Ó, participo da Semana Santa. Tudo que a igreja manda, faço. Mas aí, quando eu vejo meu pai na misericórdia com aquele danado, que largou, que pecou, que fez tudo errado, que gastou tudo, sobrou nada. Aí eu chego, aquele homem bacana, correto, filho bacana, aquele filho impecável, né? Aquele filho maravilhoso, aquele filho perfeito, que trabalhava, ajudava o pai. É o nosso modelo, bacana, está no grupo de oração terça-feira, os bares estão lotados. Vocês estão aqui rezando, tudo bonitinho. Aí Deus, chega alguém que passou a vida na perdição, de repente Deus acolhe, dá tudo para a pessoa de novo. Você fala, ué, é engraçado, estou aqui rezando, tem anos, o Senhor nunca me deu nada, estou pedindo aqui a graça, o Senhor me deu, não, ué. Quantas vezes nós já fizemos isso? Melhor não contar. Aí, com aquela pessoa que é perfeita, por isso que é tão difícil perceber o filho mais velho em nós. Porque de repente nós fazemos tudo certinho. Aí de repente, quando a gente vê uma atitude dessa, que a pessoa que nunca rezou e está na igreja pede uma graça, ganha mais que aquilo. Fala, agora vou brigar, ué. Porque eu estou lá pelejando, ganho. É assim. Aí levanta dentro de nós um ressentimento.
E o nosso coração quer matar, a gente não entra na casa. A gente fica do lado de fora. Porque dentro de nós tem um sentimento terrível que se chama inveja. Inveja mata. Mata. É seríssimo. Seríssimo. Vou contar isso para vocês não vão acreditar. Deve ter menos de um mês. Estava no hospital, estava chegando perto de bater meu ponto, saindo. Tinha 3 funcionárias. Doutora Filó, estava aqui falando da senhora. Falei, misericórdia. Aí falaram que as queriam, pensaram. E a uma falou assim, sou louca com os sapatos que a senhora vem. A senhora anda de salto o dia inteiro nesse hospital. É verdade. Sou da geração que usava salto. Né? É verdade. Aí ela falou assim, ou eu fico louca com seus sapatos. Falei, quanto você calça, né? Porque eu posso te dar meu sapato, não ligo não. Aí ela falou, eu falei, porque meu número é complicado, que é 33. Só tem uma loja que eu consigo comprar sapato de salto, em Belo Horizonte, que tem 33 de salto. Ou não cabe, né? Lamento. Quem vai calçar junto comigo? Uma luta. Tudo bem. Fui para casa, imagina, eu saí da Santa Casa, andei só um pouquinho, entrei no carro, fui para casa, almocei, fui para o consultório, tudo reto ou de carro. Estou atendendo de tarde, falei, engraçado, esse pé direito, ele está sem sustentação, esse pé está esquisito. E eu tinha que vincar. Tinha alguma coisa na igreja. E o sapato que eu tinha levado para o consultório, para trocar de roupa, eu troco de roupa no consultório, né, gente? Estou voando, vocês não têm noção. É dourado. Falei, nó, de tarde, trabalhar com sapato dourado, vai ser o cúmulo da piruíce, mas não vou ter saído. Quando eu peguei o meu sapato, a sola foi quebrada. Eu tinha usado o sapato 3 vezes, novíssimo. Ele quebrou de uma tal forma, o solado, que não tinha possibilidade de conserto. Meu marido falou, isso é porque você reza. Se não rezasse, estava morta. Morta. Não tem condição. Você vê o estado que ficou o sapato, todo mundo lá em casa arrepiou os cabelos. Falei, Jesus, obrigado, porque ficou no sapato, viu, amor? Não pegou o pezinho, ficou fino. Falei, misericórdia, Jesus, vou andar descalço no hospital agora. Por que a gente tem esse sentimento? Porque inveja é querer aquilo que está no outro e destruir. É sério. Se eu for em 1983, Bento XVI, depois vocês procurem isso, fez uma meditação belíssima, porque diz ele que isso aqui não é a parábola do Pai misericordioso, é a parábola dos 2 irmãos. E que, se vocês olharem a Bíblia inteira, a rivalidade de irmão está lá desde Caim e Abel. E que isso aqui poderia ser os judeus e nós pagãos. Os judeus com ciúme do Pai pegar todos nós e não só a raça eleita, mas abrir o céu para todos nós. É maravilhoso, né, gente? É uma coisa louca, né? O dia que a gente entender isso, nós vamos morrer de alegria. Por enquanto a gente fica assim. E aí, o que a gente faz? Esse filho mais velho, ele é sempre de queixoso, sempre ressentido. Fulano está me dando atenção. Será que ela está sabendo quem eu sou? Eu achei que não fui convidado para tal lugar, não tive a honra que devia ter. Jesus amado está precisando de conversão da mesma forma que o que foi embora. Aí lá vai o pai lá, entra meu filho. Não entro não, porque eu sou da teoria, pai, da retribuição, porque se eu faço tudo para o Senhor, só tem que fazer tudo para mim. Nós somos assim, mas eu pago o dízimo, como é que Deus deixou sofrer? Então imagina, a gente acha que Deus tem distinção dos filhos. Então se fosse assim, eu tinha que preocupar com o quê? Não, a Filó, você acha que vai acontecer alguma coisa com ela? Ah, vai lá, ela reza, ensina o povo a rezar. Deus ama a Filó mais do que o resto do mundo. Mentira, ama todo mundo igual. E aí a gente vive comparando. Enquanto a gente se comparar, enquanto a gente viver com mágoa, com ressentimento, com queixa, nós já convertemos? Não, vou dizer isso claramente, não nos convertemos. Não entramos na casa do Pai. Porque o dia que a gente entender o que é o amor, não terá comparação. Nós somos todos filhos amados do Pai. Entrar em casa, voltar para casa, é o meu centro, é o centro do meu ser, aonde eu posso ouvir, tu és meu filho amado, tu és a minha filha amada. Aí nós vamos parar de procurar o que não presta, aonde não vai me saciar,
onde tudo é relativo. Então, olha como é que a gente vive com queixume, a gente vive, está dentro da igreja, vive azeda. Eu falo, não é possível, a gente não conheceu Jesus, não, conheceu outro, eu não conheceu ele não. Por que a gente vive nesse queixume? Está vendo como é que é difícil descobrir? Porque você só descobre isso no momento onde você é impactado, ou porque chegou uma doença, ou chegou um sofrimento, você fala, como que o senhor faz isso comigo? Mereço não, mãe. Estou aqui fiel, confesso, faço as coisas, o Senhor fez isso comigo. Por que não, não é? Deus corrige todos os filhos dele. O sofrimento fará parte da vida de todos nós. Qual será a grande diferença? A forma como a gente enfrentar as dores e os sofrimentos da vida. Porque sabemos que somos filhos dele e que não estamos sozinhos nunca. Então é muito interessante a gente se ver, porque em todos os dois casos o pai vai ao encontro. O pai foi ao encontro do outro, estava lá do lado de fora, entra meu filho, tudo que é meu é seu. Nós temos que alegrar, esse menino estava morto, ele voltou à vida. Ele voltou à vida, ele estava perdido e foi reencontrado. Quando a gente celebra e escuta isso aqui, é lembrar de um Deus que não cansa de nos procurar. Imagina, a misericórdia de Deus é esse excesso de amor dele, porque misericórdia não é dar o que o outro merece, não, é dar o que ele não merece. Deus dá para nós o que a gente não merece receber, porque somos primeiro filho ingrato. Então, se hoje a preocupação da sua vida é um tanto de coisa que é referente ao mundo, você já converteu? Não. Você está preocupado com a sua subsistência, com a sua imagem, com o que vão falar de você, mas você não está preocupado com a sua vida espiritual e com as coisas de Deus. Não se converteu. Quando eu falo isso, falo para mim também. Então, o quanto que a gente é orgulhoso, vaidoso, né? Você entra na igreja, você faz alguma coisa antes de entrar, fala, tá vendo, Jesus, não sou igual esse não, ó, já fiz isso. É o orgulho, é o pecado do orgulho. Né? É igual o fariseu publicano, Senhor, não sou igual esse não, ó, eu pago imposto, faço tudo, esse não. E o outro falava, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecadora. Então essa consciência do pecado, porque se a gente fala, quando a gente escuta lá na quarta-feira de cinza, convertei-vos e crede no Evangelho, você fala, imagina, eu sou convertida, gente, ó, acredita em Jesus, Nossa Senhora, tudo bonitinho, São José. Converteu com nenhuma. A gente caminha com Deus, às vezes a gente está num mundo, né, tanto consumismo, né, que no mundo material a gente é levado a consumir. No mundo afetivo a gente é levado a usar das pessoas, né? Então eu uso do outro. E na igreja a gente é levado a usar do sagrado. Está errado. Então a gente tem que se dobrar mesmo. A gente tem que pedir a Ele que quebre o nosso coração e que nessa quaresma nos quebre de verdade, nos ajude a ir para a confissão com o coração contrito. Fala, Senhor, o Senhor me perdoa, quantas vezes que eu larguei o Senhor, fui e voltei várias vezes, e sempre como empregado, nunca quis ser filho, porque o cargo de empregado é mais fácil, mas assumir a minha filiação, assumir que sou filha de Deus, assumir que eu tenho uma vida espiritual, não ter vergonha de falar disso, não ter medo de falar o que quiser a seu respeito, porque você crê. E ter a vida correta para agradar a quem? Somente a Deus. Até a gente se preocupar somente que o que eu faço, somente um tem que ver. É Deus. Então eu falo com Ele, me ajuda a fazer as coisas de forma que o que eu fizer agrade aos seus olhos. É o Senhor que tem que ver, mas ninguém. É Ele que tem que ver. Enquanto a gente vê nesses queixumes, na inveja, no ressentimento, gratidão e ressentimento não combina, não cabe no mesmo coração. Coração ressentido não tem alegria. Coração ressentido não consegue se alegrar com o outro. Quer que o outro também fica péssimo igual ele está. Não consegue se alegrar que o outro foi encontrado, chegou na casa do Pai. Essa parábola ela é muito interessante porque ela não tem um final feliz, né? Não fala, eles entraram, festejaram, foi feliz para sempre. Não tem. Por quê? Porque Jesus é um espetáculo, né? Claro, caso à parte. Ele deixa a parábola em aberto. Porque a decisão cabe a quem? A cada um de nós. Né? Porque, na verdade, qual é o grande dilema que a gente vive? Confiar ou não confiar
no amor de Deus. Sou ou não amada. É para viver abandonada nesse amor, e que por ser amada é fácil ser filho. Por ser amado eu descanso nos braços de um pai. Porque eu sou amada, eu sei que eu estou na palma da mão dele. Porque sou amada, eu sei que ele sabe todos os fios de cabelo da minha cabeça. Porque sou amada, eu posso até curar. Eu posso ouvir o outro que sofre. Eu posso não curar, porque cura, quem cura é Deus. Mas eu digo, levar a cura, o que a gente leva é Deus ao outro, né? Leva o outro a Deus. Posso semear o amor, por quê? Porque sou amada. Saber que Ele me fez e que Ele me refaz. Essa opção é nossa. Nós podemos querer entrar na casa, ou podemos passar a vida do lado de fora, no escuro. No escuro. E levando a vida nossa espiritual no escuro. Nós temos que vir para a luz. Nós temos que vir para o lugar, o único amor que vai saciar o nosso coração. Porque o dia que a gente descobre esse amor, tudo mais na vida é relativo. Porque só o amor de Deus é que basta. Só Ele que te sacia. E você com Ele, o que te amedronta? O que te preocupa? Preocupar é ocupar a cabeça antes que aconteça. Estar abandonado, ser filho, saber-se amado. E aí, confiança absoluta, entrega absoluta. Aí eu vou viver para o meu Pai com alegria e com liberdade. Enquanto a gente cumpre, a gente é empregado. Então, eu não tenho que ir à missa. Eu não tenho que rezar. Eu vou me encontrar com aquele que é o amor da minha vida. Que é a razão da minha vida, que é a minha luz. É diferente. Eu não tenho que ir confessar. Eu preciso colocar para o meu Pai as coisas que eu errei o caminho. Cada vez que eu fiz uma opção errada, eu traí. E dei as costas para Ele e falo, eu vivo sem Deus. Claro, sou grande. Hoje eu estava vendo uma criança, deve ter 1 ano e meio, 1 ano e 9, indo para a escolinha com o pai, que é a luta, né? Os pais carregando os meninos para ir para a escola, é bonitinho demais, que é uma luta. Todo de mochilinha, o pai na luta para manter o menino no caminho, o menino distraído. E o pai puxando ele, eu falei que igualzinho a gente, o senhor na luta para manter a gente no caminho, e tudo distrai para sair do caminho. Então, nosso Pai trabalha incessantemente, assim como Jesus trabalha o tempo inteiro para a nossa salvação, para o nosso bem, para nos mostrar que somos filhos amados. Mas aqui está aberto, como eu deixo a parábola em aberto, porque a decisão é nossa. Que a gente tenha coragem, né? Essa semana, essa noite, de nos olhar nesse espelho que Ele nos entregou no início que a gente começou a conversar. Para que a gente possa identificar o quanto de filho pródigo que somos e o quanto de filho mais velho que achamos que já estamos convertidos e vivemos assim, nesse ressentimento, nessa ingratidão, nesse queixume, nessa amargura, nesse azedume, e vivendo escravos e não livres, porque os filhos de Deus são livres, porque o amor exige liberdade, né? A gente não prende, amor não prende, amor é livre, né? Então que Deus nos dê coragem de pedir a Ele, porque aquilo que a gente vai apresentar a Ele, Ele não pode transformar. Pedir a Ele que nos conceda a graça de aceitar ser perdoado. Me ajuda a aceitar o seu perdão, que o Senhor de verdade tem poder para fazer a minha vida de novo, construir uma nova história e fazer, não deixar a nossa obra inacabada, mas fazer na vida de cada um de nós aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que a gente possa de verdade ser o filho e a filha sonhado por Deus, mas na alegria de ser dele, na alegria, né? Hoje a gente estava reunido, o pessoal chegou para a reunião da cardiologia, e a coordenadora da cardiologia falou comigo, e aí, Filó, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Nenhuma queixa? Eu falei, mas nenhuma. Filó, mas que beleza, não tem nada para queixar. Eu falei, menina, levantei, olha que espetáculo, ninguém me virou na cama, ninguém me deu banho de leite, escolhi a roupa que eu ia trabalhar,